vai cuidar da sua vida, da sua família. Organiza a sua vida, organiza a sua casa, saia do meio das panelas, saia de perto da escravidão, saia de perto das influências diabólicas e vai se santificar, vai crescer, vai aprender algo novo, vai se disciplinar, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua mente, vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu físico, vai cuidar das coisas que importam, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui mais uma vez, no nosso projeto Casa Firme, começando o nosso dia na presença do Senhor. Então vamos agradecer e consagrar esse dia tão abençoado em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, temos o privilégio, Senhor, de estarmos na sua casa, intercedendo, orando pela nossa família, Senhor, podendo lutar as guerras que valem a pena, podendo nos aproximar mais ainda do Senhor, crescendo, usando da nossa vida, da nossa saúde, do nosso tempo, para coisas eternas, meu Pai, para plantar coisas que não vão ser tiradas de nós, mas acrescentadas. Então nós te pedimos, Senhor, fala com cada um de nós, abra as nossas mentes, e não seja mais um dia comum, um dia na semana, uma oração, mais um culto, mas que seja um dia especial para cada um de nós, Senhor. Um dia de rompimentos, um dia de conscientização, um dia de visão, meu Pai, porque onde não há visão, o povo perece, e nós vivemos num tempo de pessoas extremamente perdidas, que não tem vivido pela fé, tem vivido pela carne, pelas emoções, pelos sentimentos, mas não pela fé. Mas o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós a graça que nós precisamos, Senhor. O poder que nós precisamos, a visão que nós precisamos, meu Pai, porque do contrário, nós vamos nos perder. Mas o Senhor está aqui para nos ajudar. Então que tenhamos aqui a mente que o Senhor espera, meu Pai, o coração inteiro, a mente disposta a aprender, o coração disposto a receber a palavra, e que o Senhor nos ajude, meu Pai, nos nossos desafios, o Senhor nos ajude nas nossas lutas, para que possamos romper todos os dias em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, eu te peço. Obrigado, meu Pai, pela vida, obrigado pelas oportunidades. Eu peço perdão, meu Pai, por falhas, pecados, erros, por situações que talvez fizemos logo agora pela manhã, talvez falamos uma bobagem, talvez pensamos em algo que tenha entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, nos perdoa. Que o Senhor faça-se presente nesse dia, nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho. Que o Senhor abençoe cada trabalho, cada reunião que será realizada nos nossos altares. Que o Senhor abençoe cada pessoa que subir para orar, meu Pai, para declarar sobre a vida do nosso povo. Que subam somente homens e mulheres tementes ao Senhor, meu Pai. Que tenhamos um povo cada vez mais, Senhor, fiel, que leva as coisas do Senhor muito a sério. Porque como está na sua palavra, como está lá em Malaquias, meu Pai, eu sou um Deus grande, um Deus temível, um Deus temido entre as nações. Ou seja, nós não fazemos qualquer coisa, porque o Senhor não é um Deus qualquer, o Senhor é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Então, é um Deus temível. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda. Nos ajude a valorizar o Senhor, a valorizar aquilo que realmente tem valor, meu Pai. Nos ajude a focar naquilo que realmente importa. Nos ajuda, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e desde já te agradeço por tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, pessoal. Graças a Deus. Bom dia a todos, bom dia a todos vocês que estão aqui comigo. Graças a Deus, que cada um tenha um dia muito poderoso, muito especial, nessa quarta-feira abençoada. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. É um prazer estar aqui mais uma vez, dando início ao projeto Casa Firme, ok? Muito bom, graças a Deus. Meus queridos, eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou ler um pouco mais do que o normal, tá? Então, eu não quero que você simplesmente fique aí com o barulhinho dos versículos na sua cabeça, mas, por favor, preste muita atenção. A palavra é a única coisa que muda a nossa vida. Se você ficar distraído com alguma coisa, até em participar aqui, que é muito abençoado a sua participação, mas nós precisamos focar na palavra, nós precisamos focar no entendimento da mensagem que Deus tem para nós. Então, como eu vou ler um pouco mais, eu peço que você redobre a sua atenção para que você pegue toda a linha do raciocínio e você possa trazer para a sua vida aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Tá bom? Êxodo 16, a partir do versículo 1. Preste atenção, por favor. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês. Então, 45 dias depois que saíram do Egito. Vamos lá. No 15º dia do segundo mês. Depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera, olha o tipo de palavra, de declaração, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos, preste atenção, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, todos os dias. Vocês estão querendo pão? Vocês estão querendo carne? Então eu vou dar pão para vocês. Todo o povo vou fazer chover pão ainda para vocês. Todos os dias vocês vão sair para pegar a porção diária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Vamos ver, esse povo não quer pão? Esse povo não quer carne? Deixa eu então, vou dar o que eles querem, vamos ver se assim eles obedecem. Olha só o que acontece. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro, 6º dia. 7º dia é o Shabá, é o dia do descanso. Então, 6º dia, você pega o dobro do que recolherem nos outros dias. Deus está sendo assim, mas é o beabá, está falando assim, para uma criancinha de 3 anos entender. Falou para eles. Vamos ver o que eles fizeram. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Quem somos nós para vocês reclamarem a nós, para que vocês reclamem a nós? E disse ainda Moisés:
o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. É o que Moisés estava falando aqui, ó. Quem sou eu para você reclamar? Vocês estão reclamando de comida, de fome. Eu posso fazer alguma coisa? Tem um mercado aqui perto? Eu estou na mesma condição que vocês. Quem somos nós? Eu e Arão. Vocês não estão reclamando de mim, do Arão, de nós, mas de Deus. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que, ao pôr do sol, vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram, Deus falou, no final ao entardecer, né? Então, ao final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. E ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? É o maná, pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Vocês nos disseram, ó, ia ter carne no final da tarde e pão toda manhã. Olha só. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha, ó, cada chefe, ó, a liderança, ó o pai, ó o marido, ó o sacerdote. Cada chefe de família recolha quanto precisar. Fica à vontade. Um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Pega a quantidade que você quiser. Um jarro, imagina um jarro para cada pessoa. É coisa, hein? Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com um jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou para quem tinha recolhido pouco, ou seja, deu na medida perfeita. Cada um recolheu quanto precisava. Olha só que maravilha. Não tem desperdício, não sobra nem falta. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Claro, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Ele não disse que vai ter todo dia. Todavia, sempre tem. O que o Senhor falou? Eu vou pôr à prova se eles obedecem aos meus mandamentos ou não. Ele só falou: pega, vai ter todo dia, pega na quantidade que você quiser, mas não pega para mais de um dia, é só para aquele dia. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros, sexto dia, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, amanhã é o Shabá. Amanhã não é para fazer isso. Sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Então, nunca dava para sobrar para a manhã seguinte, porque dava bicho. Mas na sexta-feira, quando eles guardavam, na manhã seguinte, não tinha bicho. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal. Olha aí, só obedecer. Só obedecer que não cheira mal, não apodrece, nem criou bicho.
comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar, olha de novo, apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia, o que não era para fazer, para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Olha aí, não confia, é teimoso. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, todos onde estiverem, no 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Então, meus queridos, olha só. O povo saiu do Egito. O povo foi para Elim. Depois o povo saiu de Elim. O povo estava livre. O povo estava livre há 45 dias. Ou seja, estava tudo novo, tudo recente. E o que acontecia? Qual que era a palavra? Qual que era a colocação que esse povo fazia, pessoal? Que saudade do Egito. Quem dera o Senhor tivesse nos matado lá, porque lá a gente sentava ao redor das panelas de carne e comia pão à vontade. Ah, tá bom, vocês querem carne e pão, tá bom. Ao entardecer vai ter carne e toda manhã vai ter pão. Mas a pessoa, ela estava livre, eles estavam livres, mas eles só lembravam da carne. Eles não lembravam da escravidão, que é o que o Egito faz. O povo estava livre, mas ela só lembrava das panelas. O Egito tem as panelas. O Egito tem a carne. Veja, pessoal, que infelizmente nós vivemos nesse tempo. Isso é desde sempre, mas parece que foi piorando. Porque a pior escravidão é mental, eles tinham o corpo deles na liberdade, mas a mente deles continuou sendo escrava. O que eles faziam aqui? Qual que era o hábito, qual que era o padrão deles? Nós ficávamos sentados ao redor das panelas, sentados, acomodados, no mesmo lugar. Mas para ir para a terra prometida, para ir para um lugar de liberdade, de rompimentos, de um lugar alto, um lugar que vale a pena, você precisa se mexer. Ou seja, eu preciso de mudança. Mudança de mente, mudança de hábitos, mudança de território, mudança de amizades. Eu preciso me movimentar. Mas tem um monte de pessoas que ela só quer ficar sentado. Porque o mundo, ele oferece a carne. Nós nunca vivemos num tempo que se oferecesse tanto alimento para a carne. Não é verdade? É entretenimento, são redes sociais, é pornografia, é ócio. É o ócio, é aquela coisa, eu não estou fazendo nada. Nunca se ofereceu tanto alimento para a carne das pessoas. Tanto descanso, ficávamos sentados. Mas esquece que o Egito, que o mundo, ele oferece a carne. Ele oferece o descanso, mas ele também o escraviza. Você não vê que hoje em dia as pessoas, de modo geral, a gente vê muitos homens assim, estão acima do peso, são preguiçosos, são burros, são pessoas sem propósito.
Pode perceber, é muito triste de ver. Por quê? Porque estão sentados ao redor daquilo que alimenta a sua carne. Estão sentados em frente a um celular, estão sentados em frente a uma TV, estão sentados comendo alguma coisa, se enchendo, engordando, não está botando nada para dentro da mente, nenhuma mudança, nenhuma a palavra, a renovação mental, mas está botando dentro dela mais escravidão, mais comida para a sua carne, mais comida para o seu descanso, mais comida para o pecado. Esse é o tempo que nós vivemos. Aquele povo estava indo para a sua própria terra, mas eles só lembravam das panelas do passado. Eles não falavam, presta atenção nisso. Eles não falavam das surras que eles levavam. Eles não falavam da morte dos filhos deles. Eles não falavam da opressão. Agora o Egito ficou bom. Porque a tendência de uma pessoa que é escrava é ingratidão. O escravo é ingrato. Se você conhece pessoas que são ingratas, pode saber de uma coisa, ela é uma escrava ainda. Ela adora ficar sentada ao redor da panela de carne. Ela adora ficar alimentando a sua carne, o seu vitimismo, a sua falta de sorte, a injustiça que fizeram com ela. Então ela se esquece daquilo que escravizava a vida dela. Ela só fica com a memória da panela. Você não vê pessoas, pessoal, que às vezes dá um problema na cabeça dela, às vezes parece, de algumas pessoas, e ela faz igualzinho aqui, esse povo. Ah, que saudade daquele tempo. Aí ela lembrava dos relacionamentos que ela tinha, ela lembrava das festas que ela ia, das amizades que ela tinha, ou seja, ela lembrava do mundo, mas ela não lembra da escravidão. Ela lembra da panela, que tinha pepino, tinha alho poró, tinha pão, tinha peixe de graça, né? Que ela se relacionava com um monte de pessoas, que ela bebia, que ela curtia, né? Oh, nossa, que tempo bom, só esquece da opressão, só esquece da tristeza, do vazio, mas aí o Egito fica bom. É isso que o Senhor está mostrando aqui, ó. Nunca foi tão atual. Nunca foi tão atual uma palavra como essa. As pessoas continuam vivendo dessa maneira, escravizadas. O Senhor tem para você a terra prometida, um lugar alto, um lugar seu, um lugar lindo, um lugar abençoado. Mas ela prefere ficar dando só o que a carne dela quer. Sentada, acomodada, vivendo de qualquer maneira. Fazia menos de 2 meses que eles estavam libertos, mas a mente continuava aprisionada, algemada pela escravidão. Então, enquanto a vida das pessoas gira em torno das panelas do Egito, ela não vai sair do lugar mesmo. Ela pode estar dentro de uma igreja, mas não vai sair do lugar. Aquela geração falou tanto de morrer, falou tanto, quem dera o Senhor tivesse nos matado lá no Egito. O que aconteceu o quê? Quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. O fruto deles era o quê? Morte, morte, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Morreram. Então aquela geração morreu. Porque esse padrão, pessoal, não pode seguir. A gente tem vivido nesse tempo. E em nome de Jesus, nós temos crido e orado sobre isso. Que está surgindo uma geração, parece que não, muitas vezes. Parece que tá tudo acabado, tudo perdido. Parece desanimador muitas vezes. Como Elias. Elias teve um momento assim, puxa vida, eu estou sozinho aqui. E o Senhor falou, não, ainda tem bastante, ainda tem gente. Então parece que não. Mas está surgindo uma nova geração que vai valorizar o que Deus quer. Parece que tem coisas em que está tudo acabado.
o pecado, a imoralidade, os crentes que não são luz e não são sal, lugares que não se prega a palavra, só prega o emocionalismo, só prega para a pessoa se sentir bem, só prega no final das contas para ela ficar sentada no mesmo lugar, alimentando a sua carne. Porque virou um evento, virou um clube social, virou qualquer coisa, menos adorar a Deus. Menos metanoia, menos techuvá, menos mudança de mentalidade, menos adoração ao Senhor, salvação, obras eternas, negue-se a si mesmo, viver pela fé, tudo, menos isso. Mas está surgindo uma nova nação, uma nova geração que vai valorizar isso, que vai acreditar nisso. Eu li para você aqui, agora em Êxodo, quantas vezes Deus falou, quantas vezes Moisés falou, repetido. Você vê que eu li aqui, as informações, as orientações eram repetidas. E o povo fazia do jeito deles. Desobediência. Tanto que o Senhor perdeu a paciência aqui falando, até quando vocês vão desobedecer aos meus mandamentos? Pelo amor de Deus, só obedeça o que foi dito, confia em nome de Jesus. Então, pessoal, analisa na sua vida. Quais são as suas panelas? Quais são as panelas que você talvez está aí sentado e não está em pé, ativo, lutando, indo em direção à sua terra prometida, mas sentado ao redor de panelas que alimentam a sua carne? O quê? Quais são? Aqui em Atos 5 diz assim, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? Ora, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo? É o que o Pedro falou aqui, O dinheiro era seu, você não era obrigado a fazer nada. Você não precisava fazer nada, mas o que é, pessoal? O que eles queriam aqui? Eles queriam mostrar, nossa, a gente também participou. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ou seja, estava havendo um movimento aqui, de generosidade, de despreendimento. E aí o Ananias e Safira, não podemos ficar de fora. Não podemos ficar de fora. Tudo imagem. Tudo imagem. Hoje em dia, as pessoas estão buscando imagens. Imagem, parecer as coisas. E ele caiu numa armadilha. O que o Pedro falou? Você não mentiu para mim, eu não sou seu problema. Você mentiu para Deus, você mentiu ao Espírito Santo. Ninguém pediu para você vender nada. O Espírito Santo estava guiando aquelas pessoas que estavam lá, conduzindo aquelas pessoas a ter um coração generoso. Que aí, não, eu quero abençoar a obra, eu quero abençoar os necessitados, que é o que o povo estava fazendo. O povo pegava as coisas deles e fazia ofertas grandes para os apóstolos, para que eles cuidassem dos necessitados, para que o evangelho fosse levado a mais pessoas. Ou seja, coração inteiro. O que o Senhor busca para mostrar sua força? Corações inteiros. Está buscando corações inteiros.
Às vezes parece que não se acha mais, né? É só imagem. Não, mas tem aqueles de coração inteiro. O Senhor tem encontrado, ainda existem aqueles de coração inteiro, aqueles que querem Deus, aquele que quer Jesus, aquele que quer se relacionar com o Espírito Santo. Ainda tem esses. Ananias e Safira, eles ainda tinham a mentalidade de escravos. Eles ainda acreditavam em mentiras, eles não eram livres. Eles precisavam de imagens, eles precisavam mostrar para os outros. Eles eram escravos ainda. Escravos do pecado, escravos da imagem. Escravos. Eles queriam fazer parte de um movimento, sem estar de verdade nesse movimento. É aquela coisa, pessoal, que a gente vê bastante, infelizmente. As pessoas, quando elas não têm identidade, as pessoas, quando elas não têm ainda, elas têm uma mente escrava, elas têm essa necessidade de pertencimento. Quando a gente tem a identidade de Cristo, a gente sabe que a gente já pertence a Ele. Você não vê, por exemplo, o Daniel com a necessidade de pertencimento. Não, ele já pertencia a Deus. Não, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero estar bem aqui com os meus amigos. Não. Ele decidiu não se contaminar. O José, por exemplo, ele decidiu não se contaminar. Ele não tinha necessidade de pertencimento. Não, eu quero estar... Eu estou aqui no Egito, eu vou parecer com os egípcios. Não, eu sou judeu, eu sou um homem de Deus, eu quero me parecer com Deus. Pronto, acabou. Então as pessoas, elas têm essa necessidade de pertencimento, tanto que, não, eu quero estar em tal lugar, porque lá tem tal situação, e tenho lá tal pessoa, eu quero estar lá perto de tal pessoa. Não, eu quero estar perto de Deus, porque eu sou livre. Eu não quero fazer parte de um movimento por fazer parte de um movimento. Ananias e Safira quis fazer parte de um movimento por ser parte de um movimento, só isso. Eles não quiseram fazer parte do movimento espiritual. Um movimento espiritual. O Espírito Santo estava tocando vidas, eles foram tocados também? Não foi o que aconteceu. Eles quiseram mostrar. Como nos nossos dias. Nos nossos dias as pessoas buscam só a imagem, a vaidade. O que importa para muitos, infelizmente, é apenas o povo, as pessoas pensarem que nós fizemos algo importante. Ananias e Safira fizeram isso. O que importa é o povo pensar que a gente fez algo importante. O que importa é o povo pensar que eu fui generoso. Ou seja, eu continuo sentado ao redor das panelas de carne. E Deus quer fazer coisas novas, Ele quer que a gente saia, que a gente se levante, que a gente pare de ficar sentado e que a gente vá para o lugar da liberdade, da terra prometida. Um lugar que não pode ter contaminação, não pode ter uma mente dividida, um coração dividido. Há padrões, pessoal, nas nossas vidas que Deus quer morto, enterrado, como aquela geração, só falava de problema, só falava de necessidade, só falava de comida, só falava de retroceder. Morreram todos. E que em nome de Jesus, que essa nova geração, que não é necessariamente os mais jovens, mas aqueles que têm uma mente renovada, essa nova geração, uma nova geração, que enterre esse padrão diabólico, desgraçado, da imagem, da falsidade, da aparência. O que importa para muitas pessoas é parecer, é a desgraça da imagem, é a maldição das redes sociais. Tem que parecer espiritual, tem que parecer que a família está tudo bem, tem que parecer, porque se parecer é o que basta. Ananias e Safira queriam parecer que participou do movimento espiritual.
Mas não, você não está mentindo, como o próprio Moisés falou. Quem sou eu, quem somos nós para vocês reclamarem conosco? Vocês estão reclamando de Deus. Eu não posso fazer nada, eu não posso fazer cair pão do céu, eu não posso fazer aparecer carne, eu não posso fazer nada, vocês estão reclamando de Deus. Pedro falou isso, vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo, vocês mentiram a Deus, vocês acharam que podia enganar. Tem um monte de gente que não acredita, que está nas igrejas, mas não acredita na palavra, que vive igual esse povo aqui, ó, só vive reclamando de comida e bebida, só fica reclamando de Deus por causa de dinheiro, reclama de Deus por causa dos problemas, não enxerga o que Deus tem feito, não enxerga o cuidado, a proteção, não enxerga a bênção, a oportunidade. Ó, Deus te salvou, você podia estar no inferno, mas Deus me libertou, eu podia estar sem vida, só respirando, mas retardado, com uma família, sem família, sem propósito nenhum. Aí eu estou aqui, estou reclamando, porque isso, porque aquilo outro que não funcionou, não deu certo. Pelo amor de Deus, olha quanto que nós já avançamos, vocês já saíram do Egito depois de 400 anos. Vocês já estão há 45 dias a caminho da terra prometida. Olha quanto vocês já avançaram, vocês ficaram 400 anos sentados ao redor das panelas. Quantos anos que nós passamos no Egito, sentados, acomodados, passivos, inertes, sem lutar pela nossa vida, sem lutar pela nossa família, sem lutar pelos nossos sonhos. Talvez você não sonhava, talvez você não tinha projetos, talvez você era mais um zumbi por aí, que levantava, ia para o trabalho, voltava, dormia, assistia TV, recebia essas influências malignas e era conduzido aí como mais um na multidão. Mas aí o Senhor te libertou, o Senhor te salvou, o Senhor te deu uma nova chance. E aí a gente tem a oportunidade de construir uma nova história. E eu vou ficar falando ainda... Não, porque o problema da minha vida é porque eu não ganho dinheiro, o problema da minha vida é porque o fulano que me fez isso, o problema da minha vida é porque a minha esposa é desse jeito, porque o problema da minha vida é porque meu pai foi assim comigo. Pelo amor de Deus, eu vou ser escravo até quando? Até quando nós seremos escravos ainda? Não vou enxergar o que Deus está fazendo? Não vou mudar minha mentalidade? A coisa mais difícil de mudar é a mentalidade, pessoal. A coisa mais difícil de mudar é a cultura. Você não vê a luta que a cultura do nosso país tem? Uma cultura acomodada. Uma cultura invejosa. Obviamente que não todos, mas de modo geral é. Se alguém começa a se destacar, já tem as invejas. Já tem os ataques, é sempre buscando um pai, é sempre buscando um salvador. Não, porque agora o fulano vai mudar minha vida, o fulano vai mudar o nosso país, o cicrano vai mudar essa situação. Sim, Deus usa pessoas, Deus usou o Ciro para libertar o povo, Deus usou o Nabucodonosor para tratar com o povo. Deus usa pessoas, mas eu não confio em pessoas, parece que eu não conheço a Bíblia. Maldito homem que confia no homem, deposita nele a sua força, e confia na sua própria força, na força do seu braço. Então a palavra está falando, Deus não falha, o homem falha. Deus deu toda a direção aqui, ó. E eles estavam fazendo do jeito deles. Ó, eu vou dar o pão para vocês. Pega só o que vocês precisam, tá? Ah, mas vai que falta. Apodrece. Ó, sexta-feira, vocês pegam o dobro, que aí vocês têm já para o sábado, tá? Não, beleza.
Aí está lá o fulaninho passeando pelo campo lá, vendo se pega mais um pouco. Pelo amor de Deus. Ou seja, o Senhor está falando, ó, vamos nos alinhar, vamos nos unir com a nossa casa, vamos nos santificar, vamos fazer um jejum, vamos orar. Não, eu quero ficar sentado ao redor da carne, eu quero ficar sentado assistindo TV, eu quero ficar sentado no meu celular, vamos ler a Bíblia. Não, pelo amor de Deus, eu quero ficar sentado, com ócio, falando de bobagens, e vendo vídeos, e vídeos, e vídeos, e vídeos, e vídeos, e mais vídeos, e mais vídeos, e mais vídeos. E o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo ali fora? Mas o que está acontecendo na sua vida? E o que está acontecendo no seu coração? O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo com os seus filhos? Você está vendo também? Você está vendo? Você está acompanhando? O que está acontecendo aí no seu casamento? Você está vendo o que está acontecendo aí no seu oculto? A imoralidade, os pensamentos, o que está acontecendo aí com o seu filho, que espírito está rondando aí ele? Para roubar a alma, para roubar a vida, para roubar a identidade, que hoje em dia tem um monte de crianças, de jovens que não sabem o que são, não têm identidade, não sabem se são homens, são mulheres, são cachorros, não sabem nada. Por quê? Porque não tem identidade, porque ainda são escravos, ainda estão presos, cada um aí, ó, num celular, numa tela, presos ao Egito. Não, porque o Egito é gostoso, é divertido, mas ele te escraviza. Ele está escravizando você. E o Senhor está falando, obedeça, fica com a palavra. Ore. Chega de dar aquilo que a sua carne está pedindo. Levante-se em nome de Jesus. Você tem o projeto Casa Firme. Ore com a sua família. Esteja na igreja. Temos orações na madrugada. A 1, às 2 e às 3. E a pessoa não vai se posicionar. Não, eu preciso dormir. Mas aí vai ver, aí cada um sabe de si, cada um sabe de si. Tem oração nos 52 dias na madrugada, mas assim, não, eu preciso descansar, porque eu tenho que acordar cedo. Aí vai ver, aquele dia ele quis ficar até tarde assistindo filme. E ele foi deitar 1 da manhã, foi deitar 2 da manhã. Não, mas para a igreja estava muito longe, estava muito difícil, estava muito puxado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, assim não dá. A gente vive num tempo muito difícil, pessoal. Muito difícil. A maioria, quando fala de sacrifício, ela já fecha o coração, ela não quer, ela torce o nariz. Não, que sacrifício, eu estou na graça. Meu amigo, como diz o bordão da bispa, o povo não lê a Bíblia, vai ler a Bíblia. Antigamente, se você fizesse uma coisa errada, você ia lá, pegava um animalzinho, matava, ó, sua consciência estava limpa, olha, maravilhoso, ó, eu dei um beijo em outra mulher, eu só pego um cabritinho, levo para o sacerdote e pronto, minha consciência está limpa. Jesus falou, se eu cogitar, se eu pensar, se eu fizer uma foto mental, um vídeo mental, acabou, já pequei, já estou errado. Então agora, o que Jesus fez? Não, porque eu estou da graça. Que graça? Graça é poder, graça é poder para vencer o pecado. Não é permissão para pecar mais confortavelmente, não, é força para resistir, orem e vigiem para que não caiam em tentação. Ou seja, Jesus deu para mim e para você algo que a maioria das pessoas não gosta, que é autorresponsabilidade. Agora eu sou responsável, eu tenho que vigiar o que eu penso, eu tenho que vigiar o que eu falo, porque antes, no tempo da lei, só contava o que eu fazia, mas eu podia odiar
o meu irmão, que eu não tinha problema nenhum. Eu podia pensar na mulher do meu vizinho, numa boa. Eu estou pensando. Jesus não, Jesus me deu autorresponsabilidade. Se você pensar, se você cogitar, se você ficar guardando, remoendo os sentimentos, você já está errado. Então, nós precisamos nos levantar, nós precisamos ser esticados, nós precisamos nos posicionar. Aqueles desgostosos lá, os 400 endividados desgostosos que foram até Davi, eles se tornaram os homens mais valentes da história porque eles acreditaram que eles poderiam viver mais. Por que as pessoas não têm vivido mais? Tem aumentado o número de suicídios, de divórcios, de síndromes, de doenças, de problemas de todo tipo. Por quê? Porque não acredita. Não acredita que ele pode mais, não tem senso de propósito na vida. Está lá, está existindo. E paga uma conta, e paga outra, e deve uma, e depois vê o que vai fazer. Essa vida sem propósito. Não acompanha, o casamento está uma desgraça. O filho está assim, está odiando o pai, está perdido. Por quê? Porque não acredita que ele pode viver mais. Não acredita. Então, em nome de Jesus, pessoal, não mantenha mais um padrão que eu sei, que você sabe que Deus não aceita. Deus está falando de coisas incríveis, do ano novo, do vinho novo, do melhor tempo das nossas vidas. A palavra de Neemias é uma das palavras mais incríveis, mais de 120 anos, o povo preso a uma humilhação, a uma derrota, e aquele homem chegou lá, e em 52 dias aquelas muralhas foram restauradas, mas ele não ficou lá 2 meses e foi embora. Não, ele ficou esticado lá, por mais de 2 anos. Porque é mentalidade, pessoal. Aquele povo, na metade do muro, lá no primeiro mês, eles já estavam falando de parar de novo. É muito difícil, é muita luta, é muito complicado, muita pressão. Olha a fraqueza de hoje em dia. Então o Neemias precisou ficar lá cerca de 2 anos. Porque senão o povo retrocedia. Um pouquinho que ele saía para resolver as coisas dele, ele voltava, o povo estava bagunçado de novo, o sacerdote estava lá corrupto, as coisas estavam bagunçadas de novo, ele tinha que ir lá de novo, limpando de novo. É assim. É assim. Deus está falando de coisas incríveis. E as pessoas ainda estão falando de futilidades, reclamando das panelas. Não está focado no mover do Espírito Santo. Não, Senhor, eu quero me santificar. Eu e a minha casa, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou sentar aqui com a minha família. Eu não vou me sentar ao redor da TV, ao redor da panela da escravidão, que só dá aquilo que a minha carne quer. Eu vou me sentar ao redor da mesa. Eu vou me sentar ao redor da Bíblia. Eu vou me sentar ao redor da palavra. E vamos orar juntos. Vamos pensar grande. O que nós falamos sempre? Segunda-feira, oração de Jabes, os cultos, nos entregas de jejum que a bispa tem trazido. Pense grande, pense grande, pense grande. Eu estou aqui pensando na panela, pensando na hora que eu vou dormir, pensando no que me fizeram, pensando que a minha vida está ruim porque o fulano me prejudicou, porque é culpa do Haddad, porque é culpa de não sei de quem, é o dólar que está caro. Pense grande, expanda sua mente, vai aprender, vai estudar, vai sonhar, vai declarar. Porque a minha vida não dá, puxa, está muito difícil. Olha aí, olha aí de novo. Chega da carne, pessoal. Chega de carne, queira o Espírito. Chega de carne, queira o Espírito. Chega de ócio, chega de ficar sentado, chega de ficar ao redor do celular, ao redor da TV, ao redor da reclamação, ao redor de pessoas que não te agregam em nada.
Queira o Espírito Santo, queira a santidade, queira o crescimento, queira crescer internamente. Lembra dessa frase da bispo, o mais interessante é o mais interessado. Seja uma pessoa com cultura. Nós vivemos um tempo, pessoal, onde o povo não quer cultura, não quer aprender, não quer ler. O Brasil é o número 1 em memes, pessoal. Tudo de desgraça que acontece, mal aconteceu a desgraça, já tem alguém fazendo um meme. Alguma foto engraçada, alguma coisa, tudo faz piada. Pelo amor de Deus, a gente não pode viver assim. O nosso país está sendo destruído pela imoralidade, pela carnalidade, pela mentira. O mundo, de modo geral. Mas vai para casa, vai para sua casa. Para de querer saber do mundo, para de querer saber do que está acontecendo em todos os lugares, queira saber o que está acontecendo na sua família, queira saber o que está acontecendo no seu coração. Chega de carne, chega de imoralidade, saia do celular, tenha a Bíblia na sua mão, não o celular na sua mão o tempo todo, mas tenha a Bíblia na sua mão, leia com a sua família, senão você vai perder a sua vida e a sua família. Hoje nós aqui, teremos um jejum, faremos 1 hora, nós vamos abrir o nosso jejum, vamos até depois do culto. Por quê? Porque nós precisamos de vitórias, nós precisamos crescer, nós precisamos chamar a atenção do Senhor, nós precisamos de respostas, nós precisamos de santificação, nós precisamos de purificação. O Senhor fala que nós temos que orar e vigiar, que a espécie de demônio só sai com jejum e oração. Então nós precisamos nos purificar, não posso dar o que a minha carne quer, eu quero sentar, eu quero relaxar. Para com isso, pare de ficar sentado. Tem gente que vive buscando um banquinho para sentar. Isso é um sinal também, pessoal, em nome de Jesus. Uma falta de força, uma falta de preparo nas pernas, no físico. Para de ficar sentado. Eu já falei aqui, o meu avô, ele tem 77, 78 anos. Toda vez que a gente vai lá no rancho, essa é a imagem que a gente tem dele. Ele tem quase 80 anos e ele fica em pé. Minha mãe está falando, a gente está ali sentado ao redor das panelas de carne, mas no caso aí é uma panela boa, não é essa do pecado. E ele está ali sentado desse jeitinho assim, ouvindo. Isso é saúde, pessoal. Uma pessoa hoje em dia tem jovem de 20 anos, molenga, acima do peso, que não pode achar um canto que já senta lá. Já está corcundo, tem o bico de papagaio, o abdômen flácido, tudo mole. Por quê? Porque é fraco. E como é que nós vamos vencer os desafios do nosso tempo, os desafios espirituais, fracos desse jeito? Não, nós precisamos nos fortalecer. Em nome de Jesus, chega de carne. Queira o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vai para a sua casa. Limpa a sua vida. Fique ao redor da mesa. Fique ao redor da Bíblia. Pense em coisas grandes. Ore e declare por coisas grandes. Esteja atento ao que está acontecendo dentro da sua casa, não ao redor do mundo. Ao que o Xi Jinping está fazendo, porque a guerra da Ucrânia vai acabar ou não vai acabar? O que o Trump está fazendo? Não, porque o Lula, porque o Moraes. Não, vai cuidar da sua vida, da sua família. Organiza a sua vida, organiza a sua casa, saia do meio saia das panelas, saia de perto da escravidão, saia de perto das influências diabólicas. E vai se santificar, vai crescer, vai aprender algo novo, vai se disciplinar, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua mente, vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu físico, vai cuidar das coisas que importam, em nome de Jesus. Vamos orar, pessoal. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui clamando ao Senhor, meu Pai. Clamando para que o Senhor nos responda, Senhor.
Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, que essa palavra, Senhor, tenha afetado, atingido o propósito pela qual ela foi enviada. O propósito de mudar, Senhor, o propósito de trazer luz, consciência às nossas vidas, meu Pai. Que o nosso povo tenha pegado, recebido essa palavra, entendido, meu Pai, a mensagem que o Senhor tem para nós. Abra as nossas mentes, meu Pai, abra as nossas mentes, eu declaro em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus toda opressão, todo peso, toda carnalidade, Senhor, todo espírito da imoralidade que mantém pessoas sentadas, Senhor, ao redor daquilo que alimenta a sua carne, que alimenta, meu Pai, o ócio, que alimenta o pecado, Senhor, que alimenta a reclamação, que alimenta a estagnação. Nós repreendemos em nome de Jesus toda opressão, todo demônio, Senhor, que tem atacado as mentes, meu Pai, a identidade das pessoas. Nós repreendemos agora todo demônio, meu Pai, que tem atuado nos corações, que tenha colocado essa preguiça, esse peso, Senhor, que não consegue orar, não consegue buscar, não consegue se levantar, está sempre sentado, Senhor, sempre acomodado, sempre passivo, sempre reclamando. Em nome de Jesus nós repreendemos agora todo mal. Pega tudo que é seu das mentes, das famílias, pega tudo que é seu em nome de Jesus e saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus e saia em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, meu Pai. O sangue de Jesus tem poder sobre as mentes, o sangue de Jesus tem poder sobre os corações, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Que nosso povo, meu Pai, que nós venhamos a enxergar isso, meu Pai, em nome de Jesus. Às vezes parece que não está acontecendo, mas está, Senhor. Às vezes a gente pode sentir como Noé, como Elias, em momentos que parece que nada está mudando, mas está, em nome de Jesus, meu Pai. Que haja uma geração, meu Pai, essa geração que te ama de verdade, que não quer viver por aparência, meu Pai, não quer ser um Ananias e Safira, que quer só parecer que é crente, parecer que é espiritual, parecer que é de Deus, em nome de Jesus. Que haja pessoas livres, Senhor, livres dessas amarras, livres da escravidão, meu Pai, da imagem. Livres da escravidão, meu Pai, que para muitos o parecer está bom demais. Não, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro mentes livres, eu declaro um povo grande, meu Pai, que pensa grande, que tem sonhos altos, que quer o Senhor, que quer fazer parte de projetos grandes, e para viver uma grande vida, isso vai ser caro. É caro mesmo, vai exigir muito de nós, vai exigir muito foco, muita resiliência, muita determinação, muita vontade de vencer. Tem que ter vontade, tem que ter vida, tem que ter energia, eu quero vencer, Senhor. Caleb tinha vida, tinha energia, aos 85 anos, ele se sentia como aos 45, ele tinha vida, ele tinha força. Quando ele tinha 80, ele falava, quando eu tinha 40, eu tinha essa força, essa mente, essa energia. Então eu declaro, Senhor, um povo com força, Senhor, que não é por idade, é cabeça. Caleb tinha 85, mas a cabeça dele não tinha envelhecido. Ele tinha o vigor ainda, a cabeça da maturidade lá dos 40 anos. Ele cria na palavra, ele cria na verdade. Josué era um livre, era um conquistador. Ele não queria parar, ele não queria se aposentar, tanto que quando ele estava velho, o Senhor falou para ele: Josué, você está velho, mas ainda tem muita coisa, muita terra para você conquistar. Então Josué não estava pensando, olha, já cheguei na minha idade, eu vou me aposentar. Não, um homem de Deus não se aposenta, um cristão não se aposenta. Nós vamos e plantamos, nós vamos lutar, nós vamos guerrear, nós vamos pegar as boas guerras, lutar as boas batalhas. Eu creio nisso, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, meu Pai, abençoa o nosso povo. Eu declaro força para o nosso povo, meu Pai. Eu declaro, meu Pai, que o nosso povo saia de perto de panelas de carne, de bagunça, de ócio, de falar do passado, do Egito, Senhor.
e que nós venhamos olhar, buscar o Espírito Santo, olhar para o mover do Teu Espírito, olhar, meu Deus, para a terra prometida que o Senhor separou para nós, a terra de glória, o melhor tempo das nossas vidas, transferência de riqueza, uma família poderosa, filhos criados para a glória do Senhor, filhos que farão a diferença nessa terra, meu Pai. Nós faremos a diferença nessa terra, não seremos mais um na multidão, mais um que vai ficar pelo caminho do deserto, mais um que vai ser enterrado e não vai deixar saudade, vai ser esquecido. Não, Senhor. Esses que morreram no deserto, que só reclamavam de comida e de bebida, nós nem sabemos quem foram, um ou outro, que foram os causadores principais da rebelião, mas nós sabemos quem foi Josué, Caleb, Moisés. Nós sabemos, porque eles não foram enterrados no Egito, eles não foram enterrados no deserto, eles não ficaram pelo caminho, eles queriam coisas maiores, eles queriam o Senhor. Mostra a sua glória, meu Pai, mostra-nos a sua glória, nós queremos o Senhor, nós precisamos do Senhor. Abençoa, meu Pai, o nosso povo. Abençoa o nosso povo, meu Pai, que tenhamos famílias fortes, homens fortes, mulheres fortes, famílias fortes, em nome de Jesus, Senhor. Fortalece a nossa família, meu Pai, fortalece a nossa família, fortalece a nossa família, fortalece os casais, Senhor, fortalece os homens, em nome de Jesus, fortalece as lideranças, os cabeças, meu Pai. Fortalece, Senhor, fortalece, em nome de Jesus. Fortalece, meu Pai, que nós venhamos acreditar na verdade, acreditar na verdade, acreditar na verdade. O Senhor só fala a verdade, o diabo só fala mentira, então eu fico com a verdade, eu não vou mais ficar ouvindo as mentiras. Em nome de Jesus, meu Pai. Fortalece, meu Pai, fortalece o nosso povo. Eu te peço, coloca a tua mão. Coloca a tua mão, Senhor, nós precisamos do Senhor, dá vitória, meu Pai, dá vitória, dá vitória. Eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem, meu Pai, tenha tocado os corações, que haja aqui, meu Pai, aqueles, meu Pai, que amam o Senhor de verdade, que não estão ouvindo mais um sonzinho, mais um barulhinho, mais um radinho, mas estão crendo na verdade, Senhor, estão se posicionando, que estão se levantando, que não ficam mais sentados, meu Pai, que não ficam mais parados, passivos, meu Pai, não, mas que se levantaram com fé e com força, e que vão se posicionar, meu Pai, na sua família, na sua vida, no seu casamento, vão ajustar o que precisa ser ajustado, vai perdoar, vai alinhar, vai orar, vai ler, vai aprender, vai cuidar do físico, vai perder essa gordura, vai ficar mais inteligente, vai ficar mais espiritual, vai participar das orações da madrugada, vai se posicionar na vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro um povo forte, um povo resiliente, Senhor, um povo que confia e que vive o que ouve, Senhor, que está ouvindo a palavra, que está lendo a palavra, mas está vivendo a palavra, que não quer parecer espiritual, mas que é, o Senhor está vendo os corações. Então que o Senhor encontre corações sinceros, Senhor, que assim como aqueles homens que estavam com Davi, acreditaram que eles podiam viver mais, eles viveram, que nós possamos acreditar nisso também, Senhor. Que nós possamos viver mais para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fala profundamente aos corações. Nos cubra com teu sangue e nos ajude em tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.